Olá, tudo bem com você? Meu nome é Leia Puton, do Ateliê Interarte, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que eu faço um desenho, um esboço e uma pintura em tela de rosas porcelanizadas. Eu sei que tem muita gente que tá querendo aprender, né? E hoje eu vou dar umas pequenas noções aqui de como que eu faço essa pintura, tá bom? De um jeito muito simples, aqui eu já até desenhei um botão, tá? Então eu venho e vou fazer um leve esboço aqui, ó, à mão mesmo, à mão livre, tá? São três folhas aqui, ó. Muito simples desenhar, tá? Aqui, aí vem aqui, vai dar o galho, tá? Vou fazer um galho aqui maior, aqui. E depois disso aqui vai sair, esses galhos vai sair tudo na hora do fundo, porque eu faço por cima do fundo que eu faço a pintura, tá bom? Então aqui eu vou fazer uma rosa maior, tá? Eu vou fazer um esboço dela aqui, ó, tá? Só um esboço, que ela é bem grandinha aqui. Aí aqui atrás nós temos mais uma. Só uns leves riscos dela, né? Aqui, ó, vem as folhas depois, tá? Mais folhas aqui por cima. Aqui eu tenho mais uns botões, tá? Vem aqui, uns botões. Mais outro aqui, pequenininho. Só para fazer um esboço, né? Aqui nós temos um fundo mais escuro, que eu vou fazer uns galhos, tá? E aqui mais umas folhas desse lado, umas folhas caídas para esse lado também, tá? Assim. E aqui em cima, vamos ver se dá um espaço ainda, nós vamos colocar um botão, tá? Aquele botão que fica, né, de costa, tá? Quero colocar ele aqui, tá? Assim. E mais uns galinhos aqui, tá? Então, nós vamos ter uma ramada assim, tá? E agora, nós vamos trabalhar com as tintas. Então, eu trabalho, vou colocar aqui do lado, tá? Com o pincel para fazer um fundo, um pincel de cabo amarelo da Condor, e depois eu uso as rosas com esses dois da Condor, do 284, número 16 ou número 14, e aí vai da sua escolha, tá? Então aqui eu já tirei minha paleta de cores, algumas cores que eu vou fazer. Como que eu começo? Agora eu não fico muito na foto, tá? Eu venho mais da minha criação e do que eu quero transmitir e fazer nessa tela, certo? Então eu vou fazer um fundo nesse tom aqui, mais perto das flores, aqui eu vou fazer um pouquinho mais escuro. E começo com um fundo mais clarinho nas extremidades. Sempre na extremidade eu procuro cores mais claras, mais suaves, tá? Então eu vou usar um branco, começar com branco aqui, tá? Nessa parte aqui, com movimentos bem soltos. Vou usar um pouquinho do azul hortênsia, um pouquinho do cris neutro e faço, tá? Assim, dessa maneira aqui. Pinceladas bem carregadas assim, fortes. Não tiro o pincel da tela, tá? Vou fazendo assim, ó. Pinceladas bem, ó, bem desuniformes. E vou pintando primeiramente o fundo. Usando um pouquinho do cris aqui. Dessa maneira aqui. Essa parte aqui de cima, mais clara, né? Vou usar um pouquinho do amarelo Napoli com o branco. Pra fazer um tom mais amareladinho aqui em cima, tá? Perto das flores. Ó, note como que eu uso o meu pincel. Vou entrando suavemente uma cor na outra, tá? Aqui eu continuo com um pouco desse tom.
São pinceladas bem impressionistas, tá? Bem soltas, com bastante tinta. Depois eu vou carregar mais um pouquinho nesse fundo que eu fiz aqui, já vou carregar um pouco mais, tá? Vocês notam que eu estou passando por cima das folhas, da onde virar as folhas depois, tá? Agora eu uso um pouquinho mais do amarelo aqui. Vou só deixar mesmo o lugar onde será feita as flores, tá? Sem fazer pinceladas. Vou botar um pouquinho mais de tinta. Vamos ver as cores aqui. Um pouquinho mais de branco. Agora notem que eu peguei essa quantidade aqui de tinta, tá? E vou fazer uns traços, ó, mais fortes aqui, ó, com o branco aqui, ó, desse lado aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Desse jeito pra marcar mesmo, ó, bem impressionista, assim, ó. Fica muito bonita, ela dá uma, ó, como fica bonito. Tá? Agora eu vou descer aqui nessa parte aqui, ó, mais aqui, eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Então eu vou usar o Cris de Paine, que eu vou pegar aqui, que não está aqui na minha paleta. Vamos ver aqui onde que ele está. Aqui. E com o Cris de Paine, tá? E o amarelo de cádmio, eu vou formar um tom de verde. Assim como eu posso formar um tom de verde com o azul hortênsia e o amarelo de cádmio também. O amarelo, o alaranjado também, ele dá um tom de verde com tons de azul, né? Mas como eu quero agora mais escuro aqui, deixa eu só puxar, tirar um pouquinho essa tinta do meu pincel. E eu vou vir com o Cris de Paine, um pouquinho do azul ultramar, nessa parte aqui, ó, do meio, tá? Onde está perto as folhas. E vou dar uma escurecida aqui, tá? Venho com o vermelho de óxido, tá? Com um pouquinho do alaranjado aqui, ó, pra formar um tom mais escuro aqui. Um tom marrom mais perto da rosa, tá? Usando mais verde aqui com um pouquinho do Cris de Paine. E vou entrando esses tons aqui junto com esse fundo, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Só vou pegar um paninho aqui pra vocês. Eu preciso limpar o pincel de vez em quando, né? Ó, aqui no meio, nessa parte, mais escuro um pouco, tá? Aqui. Aqui eu tenho folhas, mas eu vou colocar elas por cima depois. Então, eu vou preencher ela aqui com um verde, tá? O fundo escuro, que eu quero ela mais escurinha aqui embaixo. Assim. Vocês notam que vai ficando só o esboço das rosas, tá, gente? Logo, logo eu vou mostrar as folhas. Aqui embaixo, novamente, eu venho mais escuro.
Vocês notam esse tom de verde aqui? Ele é feito com o Cris de Pine e o amarelo de cádmio. Um pouquinho de laranja que eu coloquei aqui, mas eu não usei uma cor propriamente dita verde. Eu formei com a formação das cores, tá? Tons de azuis com os tons de amarelos, você consegue dar os tons de verde. E assim a gente vai enchendo a tela, tá? Com o fundo. Se eu quiser escurecer mais aqui, nesse meio aqui, eu vou dar mais uma escurecida, tá? Porque eu quero bem escurinho aqui. A tinta óleo, ela é muito gostosa de trabalhar porque a tinta, ela não seca ligeiro, né? Então, você tem a possibilidade de continuar de um dia para o outro sem ela estar seca. Já a tinta acrílica não consegue fazer isso, tá? Se eu quiser dar uma retocada no outro dia, eu posso. Se eu quiser vir aqui de novo e dar uma mexida, eu posso fazer isso, tá? Aqui nós vamos fazer só uns traços, ó. Assim, que eu quero fazer uma coisa, né? Ó. Depois vem os botões aqui, tá? Vou fazer aqui, ó. Os traços mais modernos, né? Pra quem gosta, ó. Tá? Estão gostando? E assim eu vou fazendo a pintura. Tá? Aqui eu vou fazer o galho já, que eu quero o galho desse botão aqui, eu já posso fazer. Ó. Tá? Aqui uns galhos mais grossos, né? Que eu vou misturando. Azul ultramar com laranja, tá? Aqui. E agora eu vou fazer umas folhas aqui, tá? Aquelas folhas eu vou tirar o amarelo um pouquinho. Vou ter que tirar mais tinta aqui. E agora eu vou fazer as folhas então, tá? Cris de Pine com um pouquinho do alaranjado. Ó, minhas folhas são bem soltas, tá? Faço uma pincelada pra cá, puxo a ponta do pincel e outra aqui, ó, tá? Aí, aonde que eu quero que ela esteja mais clara, eu coloco um pouquinho do mais claro, né? Vou colocar um pouco mais branco aqui. Tá? E na parte de baixo, um pouquinho mais escura, então. Aí, vou fazendo dessa maneira. Puxo aqui com a parte mais escura. Aí, agora eu venho com um pouco mais claro, vou puxar o branco. Botar um pouquinho do cris neutro também, que eu vou, como o fundo tem o cris neutro, então eu vou usar um cris neutro também para fazer algumas folhas, tá? Desse lado assim. E algumas folhas mais sumidas aqui, ó, tá? Que eu quero elas não bem nítidas. Opa, assim. Aqui. Com aquele fundo, né? Ó.
E desse lado, então, mais esverdeadas novamente. Fazer uma mistura aqui do ultramar com o amarelo, com o alaranjado, para dar um tom mais esverdeado, tá? Assim. As folhas maiores. Depois eu boto um pouquinho do amarelo em cima dela, depois com amarelo de cádmio, tá? Ó, nesse lado que é mais alaranjado, eu vou puxando ela com o tom do fundo, ó. E a pontinha do pincel eu pego pra fazer o galinho, aquela parte do galinho. Opa, ficou muito escura. Vamos clarear um pouquinho aqui em cima. Aqui. Vocês notam que eu tô fazendo as folhas por cima do fundo, né? Tá? Aqui vou fazer umas mais escuras agora. Uma virada pra baixo. Aqui. Depois eu vou colocar um pouco de luz, tá? Primeiro eu vou fazer elas mais escura aqui. E aí vou criando, gente. Aqui nós vamos fazer... Bem, agora, gente, tá? Eu fiz mais alguma... Ó, vocês vejam que eu fiz um pouco mais de luz nessa parte aqui de cima, onde vem o sol, né? Assim, a luz, tá? E agora eu vou fazer as rosas, tá? Eu vou começar com essa aqui maior, em tons de vermelho, tá? Então, eu vou preencher essa parte aqui de baixo, toda ela misturando com um pouquinho do fundo, tá? E esse vermelho aqui é o vermelho chinês, tá? Então, eu vou preencher ele. Passo por cima das folhas, não tem problema, tá? Aqui embaixo. E agora, aqui no miolinho, eu vou colocar um pouquinho do amarelo, do alaranjado, né? Tá? E um pouquinho do vermelho óxido aqui, ó. Quero um tom mais assim, com um tom puxando um pouquinho pro marrom, tá? Continuo com o vermelho aqui, ó, fazendo essa parte aqui de cima, né? Do miolo dela, tá? Então, ficou assim, ó, tá? Agora eu venho dando uma suavizada aqui. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Entrando um pouquinho no fundo, né? Aqui, tá? Vou matizando aqui. Puxando um pouquinho esse fundo mais avermelhado aqui. Não tem problema, depois eu faço as folhas de novo, tá? Quero só que ela venha um pouquinho pra fora pra limpar o meu pincel. Tá? Assim. Agora aqui, eu vou usar um pouquinho do Cris de Paine mais nessa parte aqui embaixo, tá? Pra escurecer um pouquinho ela. Que é onde as pétalas são mais escuras por baixo, né? Tá? Desse jeito. Feito isso, eu vou vir agora com o amarelo. Agora eu venho com outro pincel, tá? Agora eu gosto de usar o pincel, esse pincel aqui, tá? Que ele é mais liso, pra mim fazer as pétalas é melhor, tá? Vou trabalhar agora com o vermelho de cádmio alaranjado, tá? Fazendo agora as pétalas, puxando aqui no miolinho pra dentro, tá?
Essa parte aqui, ó, vou entrar um pouquinho, aqui ficou meio claro, eu vou escurecer um pouquinho mais esse miolinho, aqui pra realçar um pouquinho essa entrada dela aqui. Escurecer, assim. Agora com o amarelo de cádmio alaranjado, eu venho dando uns cortes por dentro. E agora eu vou formar as pétalas, tá? As pétalas você forma ela pra dentro, tá? Virando aqui e pra dentro, dessa forma aqui, fazendo esses movimentos, ó. Aqui também, mesma coisa. Mais uma aqui, ó. Vai, leva pra fora e vem e puxa pra dentro. Aqui um pouquinho mais aqui nessa parte do miolo aqui, que quero que dê mais claridade, mais luz. Na parte abaixo do miolo, né? E faço alguns cortes a mais com algumas outras pétalas aqui. E aí eu vou vendo, né, que eu tenho que puxar, tá? Essa é as... E agora um pouquinho só de luz, um pouquinho mais amarelinho com branco aqui, eu vou dar um pouquinho mais de luz nela. Dessa forma, tá? Ok? E aí está a minha rosa vermelha, tá? Agora essa aqui nós vamos fazer amarela, certo? Então como é que eu vou fazer? Vou pegar o fundo amarelo aqui, o laranja, tá? Um pouquinho nessa parte de cima. Aqui mais embaixo eu vou fechar ela com um pouquinho do vermelho óxido, com um pouquinho de vermelho de cádmio alaranjado, né? Que eu quero ela um pouquinho mais escura aqui embaixo, tá? Ó. E vou fazendo o fundo. Entrando no fundo, né? Fazendo o fundo dela. Não se preocupe com as folhas, tá? Porque ela pode vir manchando assim o fundo, ó. Aqui também, ó, tá? Porque eu quero que apareça um pouco desse fundo como se fosse a rosa ali esfumaçada, ó. Bem soltinha, nada de muito certinho, tá? Feito isso, agora eu venho com um pouquinho do vermelho chinês, vou fazer o miolinho dela aqui, tá? Puxando ela para esse lado, né? E dando uma leve sombreada. Agora eu venho com branco, dando as pétalas, ó, formando as pétalas, ó. Pequenas puxadinhas para dentro, dou uma matizada aqui, tá, gente? Ó. E agora essa parte do miolinho aqui, ó, que eu empurro um pouco o canto do pincel pra dentro. Um pouquinho mais de volume aqui, ó, pra ela tá pra dentro aqui. E aqui também eu dou
uma leve pincelada aqui, dando o formato dessa pétala aqui, que é a pétala principal. Ó, de leve, sem carregar muito a tinta no pincel. E agora eu venho fazendo os outros cortes, tá? Por fora. As pétalas, elas nem... A rosa não é toda igual, tá? Aí você vai fazendo, dando pétalas nela, nem toda rosa fica igual. Então, essa aqui é a amarela, matizada com um pouquinho do vermelho. Dá umas pétalas menores aqui dentro. Ok, gente? Agora aqui nós vamos fazer novamente um botão amarelo, tá? Eu vou preenchendo aqui, ó, essas partes de baixo aqui, que são as pétalas que estão por baixo, tá? Fazendo um pouquinho mais escuro, bem onde é a sépula. E aqui eu vou deixando elas mais soltas, entrando aqui, ó, no fundo, tá? Percebem que ela vai entrando aqui no fundo, de leve, puxando aqui, assim, pro fundo. Aqui eu faço o botãozinho, né, que está para abrir. Vamos dar uma misturadinha com o fundo. Assim. E agora eu vou escurecer um pouquinho nessa parte aqui de baixo, tá? Que é onde que ela vai virar, né? Então, ela tem que ficar um pouco mais escura aqui. Nessa parte aqui, eu venho e faço o branco. E aqui, eu faço as pétalas e puxo pra dentro, assim, nessa posição. Formando as pétalas que estão por baixo. Venho com ela um pouquinho mais forte agora aqui, o branco, ó. Tá? E aqui eu venho fazendo uns cortes, ó.
E agora com o Cris de Paine, um pouquinho do amarelo, eu venho fazer essa parte aqui da sépala. Essa parte aqui ficou muito grossa, nós vamos desmanchar um pouquinho. Não é tão grosso aqui assim, não. Tá vendo como é bom? Que a gente pode desmanchar. Se a gente não gostou, a gente vem aqui e desmancha. Tá? Que eu vou fazer outro. Depois vamos melhorar um pouquinho essas folhas. E a gente vai continuando. Então, aqui eu vou fazer, ó, essa parte aqui, ó. Vamos fazer um galinho um pouquinho mais estreito, né? Aí, aqui vem por cima o outro, tá? Olha como ela fica. E aqui mais um outro desse lado aqui, ó. Opa, entrou branco aqui junto. Então, um pouquinho de luz aqui amarelinho. Tá, gente? Então, nós temos um... Aqui eu vou puxar agora, dar uma ajeitada nessas folhas aqui. E vamos puxar uns fios aqui, ó. Tá? Os fios com Cris de Paine, porque esse lado aqui ficou mais acinzentado, né? Ó, quero assim. E essa folha aqui nós vamos ajeitar ela, tá? Colocando um pouco de luz aqui. Um pouco de luz nessas aqui também. E aí a gente vai, depois que a gente faz isso, a gente vai retocando, né? Você vai vendo como é que tá a tua pintura, tudo. Então, você vem e dá mais uns detalhes, né? Umas pinceladas. Se quer mais um fundo, aqui nós vamos ter vou fazer um miolinho aqui, ó. Aqui, ó, faço essa voltinha. Preencho aqui. Agora eu venho com um pouquinho do branco. Dou uns cortes aqui nele, assim. E aqui um pouquinho mais claro, ó. Tá? E aí eu venho com o verde, com o amarelo. Ou o verde não... O Cris de Paine com verde, tá? Formando o galho. Aqui. E fazendo a sépala. Desse jeito aqui, ó, tá? Aí eu venho aqui e dou uma leve entradinha aqui pra dentro e aqui também. Assim. Então, com o pincel com esse pincel você consegue trabalhar um pouco melhor nessa parte, né? Pra fazer as voltas, tá?
ok? Olha que bonito que vai ficando. Vou dar mais um retoque nas folhas. Eu sempre gosto de estar com o paninho na mão para poder limpar, né? Vocês viram que eu faço as folhas tudo por cima do fundo. Desse lado aqui vai vir mais um botão. Então agora vou fazer uns galinhos aqui, sentada é melhor, né? E vou dar umas retocadas aqui em algumas folhas, tá, gente? Um pouquinho mais de luz. Fazer mais uma vermelhinha aqui embaixo. Agora vocês vão ouvir o louro cantar. O louro da minha mãe chega às 5 horas. Ele é muito pontual. Nem sei que horas são, mas deve ser umas 5 horas agora, 5 e pouco, por aí. Ele começa a cantar e chamar por ela. Então prestem atenção que daqui a pouco vem. Daqui a pouco tá aí já. Vem, louro. Canta, louro. Canta. Canta um pouquinho, louro. Onde você tá? Canta. Ah, tirei o pau no gato, tô. Comendo? Aqui. Eu não estou comendo. Então aqui a gente está terminando a nossa tela, tá? E agora só falta assinar, tá, gente? Fazer mais uns traços aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse trabalho. E curtem, comentem, compartilhem para quem vocês gostariam que essa tela tivesse, né? Para ajudar também. E no canal do YouTube, tá? Meu nome é Leia Puton, Atelier Interarte. Então se inscreva lá e ative o sininho para receber as notificações, tá? E compartilhe também, né? Para mais pessoas terem acesso a esse meu trabalho, tá? Agradeço desde já, tá?
E aí aqui está a tela pronta, tá? Espero que vocês tenham gostado e até em breve numa outra pintura aí. Joia?